Eu vou falar de Angústia, um romance de Graciliano Ramos. A obra narra a história de Luiz da Silva, um funcionário público de condições financeiras mínimas e tudo que ele ganhava mal dava para o seu sustento. Então, Luiz, ele era um escritor frustrado, pessimista, então ele constrói a sua história todinha ali com base nas suas lembranças e nos seus sentimentos, e seus sentimentos são angustiosos. Então ele é um personagem que vivia de favores e ele tinha muitas dívidas para pagar e ele se sentia inconformado com a própria vida. Então ele vivia ali das suas lembranças, da sua infância, ele lembra do seu pai, dos vizinhos, ele recorda quando ele chegou um dia à tarde da escola, ele encontrou seu pai ali morto, coberto com lençol branco. Então ele disse que tentou chorar, mas ele não sentiu nem um pouco vontade de chorar. Então Luiz, ele teve uma infância ali cheia de medos, de traumas, de angústia. Ele é um personagem que ele mesmo se sente sufocado pela angústia que ele vem tendo na vida. Então ele tenta acabar com essa angústia, com esse sentimento que ele tem através do álcool, do cigarro, mas nada resolve. Então, mesmo ele sendo ali um amante da literatura, ele se sente injustiçado com o que ele faz. Então, ele acaba ficando desmotivado quando ele vai escrever. Então, tudo que acontece de errado na sua vida, para ele ali no presente, remete ao passado que ele tinha. O momento que ele narra quando ele conhece Marina é o momento que ela chega, muda para casa ao lado da dele, então ela se torna vizinha dele. Ele começa a observar Marina, começa a se apaixonar por ela, se interessar por ela, vendo a beleza dela. Eles acabam tendo um relacionamento, os dois, assim, se apaixonam um pelo outro. De fato, ele passa para ela que ele é pobre, que ele não tem condições, mas eles decidem casar. Então, Luiz resolve pedir aos pais dela em casamento e eles aceitam. Luiz faz uma economia, junta o seu dinheiro, chega até um momento roubar da sua empregada Vitória, ele percebe onde ela guarda o dinheiro ali que ela recebe, ali o seu dinheiro do salário, ela enterra no quintal, então ele rouba 20 contos de réis para juntar esse dinheiro para comprar um enxoval. Então ele faz um sacrifício para juntar 500 contos de réis para a compra do enxoval. Entrega o dinheiro para a Marina. Marina pega o dinheiro, decide gastar com coisas de luxo, coisas caras, meias caras, etc, coisas caras. Então ele chega até ela e vai perguntar sobre o que ela comprou. Então quando ele percebe que ela gastou esse dinheiro, ele fica irritado, passa a falar para ela que ele não tem condições de dar uma vida de luxo para ela, que a condições dele é mínima. Então eles brigam e aí ele fica cada vez mais frustrado com isso e se sente injustiçado pelo fato de não poder dar uma vida digna para Marina. Então, nesse período que eles brigam, Marina conhece Julião. Então, ele percebe que Marina está se aproximando cada vez mais de Julião. Percebe que Marina está se apaixonando por Julião. Julião é um rapaz rico, então ele se sente cada vez mais inferior, humilhado, e o ciúmes aumenta a cada dia que passa. Então, ele fica observando, fica vigiando o Julião e percebe que Marina não quer mais ter nada com ele. Então, o ciúmes cada vez mais fica impossível e toma conta dele. Dando continuidade na história do livro Angústia, que o Luiz ele está bastante ressentido por conta do rompimento do noivado, bastante enciumado, se sentindo o pior dos homens porque ele não tinha a mesma condição que o Julião Tavares tinha para dar à sua ex-noiva, e ele começou a vigiar aquele namoro e ele começava a perceber a movimentação na casa, dos presentes. Ele percebeu que até mesmo a mãe da Marina afastou dele. Apenas o pai, que ainda tinha contato com ele, ainda conversava e falava para ele até que dava conselhos, falando para ele não se casar, que as mulheres eram todas iguais. E ele se sentia assim cada vez mais enciumado. Ele observava tudo o que acontecia na casa, como eles eram vizinhos e a casa deles eram coladas uma à outra, tudo o que acontecia do lado de lá ele ouvia toda a movimentação
que acontecia lá dentro e também lá no quintal. Ele sempre via, foi exatamente no quintal em que ele viu Marina pela primeira vez, que ele se apaixonou, e não foi diferente depois desse rompimento de noivado. Ele passou a observá-la de longe e ela não queria saber dele. E até mesmo a movimentação no banheiro, que era a mesma parede do banheiro dele, ele sabia todas as movimentações pelo barulho na hora que a Marina tomava banho. De repente ele percebe que as coisas estão mudando. Ele começou a perceber que a Marina, em vez de quando ela ia no banheiro tomar banho, ela ficava feliz, às vezes ela cantava, ela falava algo e parecia normal, e de repente ele percebeu que ela estava indo no banheiro e ela chorava, e ela soluçava ali enquanto ela tomava banho, e parecia sentir dor, parecia sentir muitas dores. E ele também percebeu a movimentação no quintal, também ficou diferente. Ele percebeu que ela cuspia muito, ela ia debaixo de uma árvore que tinha no quintal e lá ela fazia vômitos, e ele disse que ela ficou feia, pálida, e logo ele percebeu que era gravidez. Ele fala assim que a rua inteira percebeu aquilo que ele não queria perceber, né? E ela estava grávida de Julião Tavares. E ele percebeu que Julião Tavares se afastou dela, porque o Julião Tavares, ele enganava as moças da cidade, principalmente porque as moças eram pobres, principalmente as pobres, ele iludia com presentes. Então ele assim como ele iludiu Marina, e Julião Tavares começou a sentir revolta. Aliás, o Luiz começou a sentir muita revolta do Julião Tavares. Ele ficava pensando que aquilo não podia ficar assim, ele não podia ter feito o que fez com Marina e nem com as outras mulheres, né, o que ele fazia. E ele não se aproximou da Marina por isso, ele se afastou, mas parecia que o ódio, mas não era nem tanto dela naquela ocasião. O ódio mesmo era do Julião por ter engravidado ela, por ter afastado dela. E ele começou a seguir o Julião, ele seguia a Marina, e seguindo numa dessas caminhadas aí, ele viu a Marina sair de casa e ele a acompanhou, e ela foi em um lugar de uma parteira, e lá ela entrou, ele ficou de longe, ele entrou em um bar nesse momento, muito próximo, e começou a beber, ficou muito nervoso, e de repente ele começa a imaginar tudo o que está acontecendo ali. E ele tinha toda a razão, a Marina realmente ela foi para lá, para abortar. Ela abortou, enquanto isso a mente dele não para um segundo. E sempre que acontece algo no presente, ele traz algo do passado para a história. E às vezes é meio confuso, porque você começa a ler a história ali, você fica meio que empolgada ali para ver o final daquele contexto, e de repente ele traz algo do passado, e aí você perde um pouco aquilo de chegar logo para ver o que aconteceu. E aí depois ele retoma novamente aquela história, né? E ali, quando ela sai dali, ele percebe que aconteceu algo, né? Ele sente que a barriga dela estava nem grande nem pequena. Ele começa a acompanhar ela, até xinga ela naquele momento, começa a falar palavras baixas, né? E ela começa a pedir para que ele deixasse ela em paz, que ela não fez nada para ele. E então ele começa a querer vingar do Julião Tavares. E as coisas acontecem assim, ele coloca na mente que aquilo não podia ficar assim. E de repente ele começa a imaginar que Julião Tavares está sendo enforcado. E aí ele ia alimentando aquilo ali, ia trazendo coisas do passado, ia lembrando de mortes que ele já presenciou, de suicídios, de um padre que já tinha morrido. Ele sempre estava com isso na mente,
de que Julião ia morrendo enforcado. Ele resolve, na verdade, ele planeja, meio que planeja, imagina ali, e uma pessoa, seu Ivo, dá a ele uma corda. Ele, de início, como ele já estava cheio de pensamentos ruins na cabeça, de início ele rejeita aquela corda, ele fala que aquilo não era presente que se dê, e enfim. E de repente ele aceita a corda, ele acaba ficando com a corda, e ele resolve seguir em uma noite o Julião Tavares. João Tavares já estava enganando outra moça até que ele já tinha olhado para essa moça, já tinha até planejado em se aproximar dessa moça depois que a Marina rompeu o noivado. Só que ele acompanha ele com essa corda no bolso, planejando ali fazer algo com o Julião Tavares. Até Julião Tavares, ele segue até essa casa. Quando ele sai da casa, o Julião Tavares sai da casa dessa moça, ele começa a seguir ele. E em um trecho do caminho, debaixo de uma árvore, onde tinha uma árvore, ele mata o Julião Tavares. E ele tem a ideia de amarrar o pescoço dele, de fingir ali um suicídio. Ele até amarra o pescoço dele e amarra na árvore com muita dificuldade, e a mente dele atormentando ele o tempo todo, que tá vindo gente, ele escuta barulho, e ele desce da árvore, ele não tá muito escuro, ele não enxerga o seu chapéu, ele acaba pegando o chapéu do Julião Tavares e vem para casa todo rasgado, ensanguentado, porque o Julião Tavares ele também tentou se defender antes de morrer. Ele até pede para alguém, quando ele chega em um determinado lugar, ele pede um rapaz um cigarro. Depois ele até fica pensando, ele estava todo sanguentado, todo rasgado, e aquele rapaz poderia ser uma testemunha, né? Poderia ser contra ele aquela reação dele de parar para pedir um cigarro. Ele vai para casa dele muito atormentado. Ele não sabe o que fazer, ele começa a pensar em muita coisa, e ele vai ao banheiro, pensa em não ir ao banheiro para se trocar. De repente ele vai, ele toma banho, no maior silêncio, com medo de acordar a Vitória, a mulher que trabalha, na verdade a senhora que trabalha com ele. E ele ficou ali pensando, tentava dormir. De repente o dia amanheceu, de repente ele se vê em uma febre muito alta, ele adoece mesmo fisicamente, ele já estava com a mente muito perturbada, e ele também adoece fisicamente. Na verdade, quando ele começa a planejar a morte de Julião, não é mais para ficar com a Marina, não é mais para vingar mesmo do Julião, porque ele não tem planos. E depois que ele mata o Julião, ele só pensa, o medo dele só é na cadeia, de ir para a cadeia. Então ele fica com o pensamento o tempo todo: será como vai ser na cadeia? A cadeia é suja. Como eu vou escrever um livro na cadeia, nos jornais, nos pedacinhos de papéis. E ele começa a planejar. O maior medo dele naquele momento ali é de ir para a cadeia. O livro não finaliza se ele vai para a cadeia ou não. Porém, o livro ele finaliza no início do livro. No início do livro começa assim, falando que ele fazia alguns dias que ele estava se recuperando daquilo ali, que ele tinha se levantado, que ele tinha voltado aí. Então, o que dá a entender que ele não foi preso, porque o livro ele não relata, né? Você fica imaginando, ele tem muito medo de ser preso, ele fica imaginando que ele vai ser preso, e o livro ele não relata esse momento, o que dá a entender que ele não foi preso, que não se fala do Julião, de velório, de enterro, da vizinha, não se fala mais da Marina ali no finalzinho, a não ser ele mesmo lembrando, né, da Marina e do que ele viveu. Só que ele termina mesmo no início do livro.
Quando a gente começa a ler, aquele início ali é um pouco confuso, porque a gente não sabe. Depois é que você vai entender que ele ali é uma continuação mesmo do final do livro. Este livro, ele é um romance. O estilo da época é a segunda geração modernista de 1930. O tempo contemporâneo é nos anos 30 e ele é narrado na primeira pessoa, contado por Luiz Silva, o narrador é o próprio protagonista. Ele é um funcionário público, ele é pobre, ele já inicia seus relatos falando de sua pobreza, ele é um homem muito oprimido, que não gosta muito da vida que tem, ele lamenta muito, né? E é isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico da obra Angústia de Graciliano Ramos. Essa obra ela foi a terceira obra escrita por Graciliano e ela foi escrita entre os anos de 1935 e 1936. Graciliano, ele escreve essa obra no momento em que ele é preso pelo exército de Getúlio Vargas, e aí ele foi acusado de submersão e associação ao comunismo, permanecendo assim preso durante quase um ano. O comunismo, ele é um tipo de ordenação social, política e econômica, onde as desigualdades elas são totalmente abolidas. Então, assim, as pessoas elas viam o comunismo como algo impossível de alcançar, como algo impossível de acontecer. Por quê? Porque a intenção dos comunistas era exatamente essa, era banir toda e qualquer tipo de diferença que havia entre as pessoas, que havia entre o homem. Então, assim, a obra tem esse nome de Angústia porque é meio que um retrato, digamos assim, da vida de Graciliano, né? Porque na obra o personagem Luiz, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi... assim, ele se sentiu totalmente mal por tudo que aconteceu com ele durante todo o contexto da história, né? Então ele vive do início ao fim da obra, da história, ele vive preso às histórias do passado. Ele tem um momento que ele se casa com a Marina, a Marina trai ele, depois dele sofrer a traição, ele foi humilhado, depois ele matou o amante da Marina e viveu um pouco da vida com essa angústia da morte também. Então, é um pouco da vida de Graciliano, né? Que a vida de Graciliano foi um pouco angustiante também. Então, ele escreve essa obra, como eu falei, meio que um retrato da vida dele, né? Tem um certo momento da história em que Luiz ele conhece Marina e aí eles começam a se encontrar às escondidas. Só que esses encontros às escondidas logo acabam porque eles ficam noivos e se casam. Só que ele acaba descobrindo que Marina traía ele com Julião Tavares. Julião Tavares era um homem totalmente diferente de Luiz, porque ele era um homem rico e de alta posição social. Com isso, com a traição, né, os ciúmes e a humilhação de ser traído, eles começam a tomar conta de Luiz. E aí, com isso, Luiz ele se afunda mais ainda nos transtornos do passado e nas derrotas, né? Depois da traição, Luiz ele se vê em meio a uma miséria e com uma péssima condição financeira. Além disso, preso aos fantasmas do passado.
E aí ele fica tão transtornado, tão norteado, que ele começa a perseguir Marina e Julião. Tanto que nessas perseguições ele acaba descobrindo que Julião Tavares traía Marina também. A angústia. Por que Graciliano Ramos colocou a angústia como nome da obra? A angústia é o nome da obra porque é o eixo central da narrativa. O que ele quis dizer com isso? A angústia é o eixo central da narrativa. Porque tudo que vem e volta para esse sentido, tudo vem e volta para esse sentido. Por quê? Por isso, o foco da narrativa, do romance, é o monólogo interior. Né? O que Graciliano Ramos quis dizer com a angústia é o eixo central da obra? Porque o narrador-personagem, ele constrói os eventos com base em suas memórias, com base em suas percepções, no local em que forma o sentido angustioso, no local onde tudo começou, quando toda essa angústia começou, né? É um estado de delírio do personagem. Uau! O personagem, ele é sufocado pela angústia. Ele é sufocado pela angústia. Ele não sabe diferenciar o real do irreal. O personagem, ele fica tão perturbado, que ele não consegue diferenciar o que é real do que não é real. Por isso, Graciliano Ramos, ele coloca a angústia como eixo central da narrativa. Porque o narrador é um narrador-personagem, né? E é baseado em suas lembranças. E o personagem, ele é sufocado pela angústia. Ele não sabe diferenciar, né, o real do irreal, e ele até confessa ter a memória preenchida pelas imaginações. Então, o narrador-personagem, ele está tão perturbado com a angústia que ele já não consegue diferenciar o real do irreal, e ele tem suas memórias preenchidas por imaginação. Então ele não sabe mais o que é imaginação e o que é real. Ele confunde tudo isso porque ele está já sufocado, ele já não aguenta mais, ele confunde ali por conta disso, por conta de estar sofrendo, por estar sufocado pela angústia. E Graciliano Ramos fez algo admirável. Gente, esse homem é incrível. Ao mesmo tempo que se trata de interioridade, é capaz de romper com o subjetivismo puro, já que analisa essas estruturas sociais e tece críticas. É um típico exemplar do regionalismo, gente. E da literatura engajada. Por quê? Vocês vão perguntar. Por que é um típico exemplar regionalismo? Porque ele trata sobre o que? Mesmo sendo regionalista, pode ser considerado um romance urbano, porque ao mesmo tempo que ele fala
sobre o espaço narrativo da cidade de Maceió, da capital de Alagoas. Ao mesmo tempo, ele fala sobre a zona rural. Então, no entanto, como o fio condutor é o interior de Luiz, ora descreve presente em Maceió e ora volta-se para o seu passado rural. Ao mesmo tempo que se trata da cidade de Maceió, a zona urbana trata do interior de Luiz e volta-se para o passado rural. Então, além de ser regionalista, é considerado um romance urbano pelo espaço narrativo. Então, essa obra é uma obra completa. Ele trata do narrador, personagem que sofre, que constrói eventos baseados em suas lembranças. É um romance urbano, é um romance regionalista, é um romance que descreve tanto o que o personagem passa, quanto o espaço narrativo ali, a estrutura social. Graciliano Ramos, ele nessa obra ele trata de tudo, ele revela tudo. É uma obra muito interessante, completa. É uma obra que deixa o leitor amarrado, querendo saber o que acontece, o que o personagem narrador vai fazer com essa loucura, com essa imaginação, com as suas lembranças bagunçadas, onde ele não sabe o que é real, não sabe o que é irreal, onde ele não sabe se está acontecendo agora ou se é fruto da sua imaginação. É admirável, é muito admirável. Ele trata da interioridade e rompe com o subjetivismo. Gente, é uma análise de estrutura social. Você pode perceber isso na obra. É uma obra completa.